Vamos também agora ouvir a análise e a opinião do Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, colegas de painel, professor Almeida, professora Egna Sidumo e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui e estou pronto para as suas questões. Vamos começar com esta ausência do secretário-geral da ONU. António Guterres não está presente nesta 37ª Cimeira da União Africana. É uma ausência que, de certa forma, não vai prestigiar este grande evento africano. Olha, isso reflete o momento vivido pelas Nações Unidas, em que o planeta está pleno de instabilidades e o papel das Nações Unidas é questionado em todas as regiões do planeta. A ausência dele significa apenas mais uma prova de que as Nações Unidas estão completamente deslocadas do contexto histórico contemporâneo. Estamos vivendo um momento de grande tensão no planeta e existe uma clara necessidade deste organismo internacional ser revisto no seu papel. Fica cada vez mais evidente de que equívocos muito grandes foram praticados e o continente africano foi negligenciado em muitos momentos. Muitos dos conflitos que estão acontecendo aí são por omissão e até, de certa forma, estímulo, não é? Já que a omissão ela não deixa de ser um estímulo a esse tipo de prática de insegurança. Quantas vezes, aqui no Conexão Angola mesmo, falávamos sobre a limitação do papel da CEDEAO em algumas situações em que poderiam ser evitados problemas mais graves, e isso não aconteceu. Quantas vezes outros organismos das Nações Unidas no continente africano estiveram envolvidos na própria instabilidade, numa série de práticas completamente equivocadas. Então, eu considero aqui que as palavras do professor Almeida, elas mereçam uma atenção especial. Vamos celebrar as presenças, porque quando a ausência ela se faz, ela perde o seu lugar de importância. Então, agora, observar que o continente africano enfrenta sérios desafios, são muitos os problemas que devem ser encarados, e eu vejo com muita preocupação este momento vivido no planeta, porque os reflexos, lamentavelmente, são muito graves para os países africanos. Wellington, o convidado de honra é o presidente do Brasil, Lula da Silva. No seu discurso, Lula da Silva disse que o mundo não pode viver sem olhar para a África e disse ainda que da relação do povo brasileiro e do continente africano, sublinhou que os dois povos precisam de traçar os próprios caminhos na ordem internacional. O que é que podemos descodificar deste discurso de Lula da Silva? Eu não vou descodificar, vou desconstruir, porque ele não é honesto, não é um discurso honesto. O que o continente africano tem que fazer é deixar de ser observado pelos países de fora que só enxergam o continente africano como um terreno a ser explorado, assim como ele está permitindo que o Brasil seja um terreno a ser explorado. Então, é preciso que deixem de olhar o continente africano e não que passem a olhar o continente africano, que o continente africano já é observado e explorado historicamente. É completamente equivocada essa colocação de Lula. Não esperaria nada diferente dele, porque ele está completamente fora de contexto no papel geopolítico da atualidade. Então, ele está perdido dentro da política internacional. Observe a Amazônia sendo ocupada por ONGs internacionais e outras frentes internacionais, e o continente africano nunca deixou de ser explorado. Nunca deixou de ser explorado pela França, pela Alemanha, pelos ingleses, pelos norte-americanos.
Então ele está errado, Lula está errado, o continente africano precisa Wellington, deixar de ser observado. Qual seria o posicionamento que o Brasil deveria ter em relação à África e também o mundo em relação à África? De fortalecimento nas parcerias mútuas, nas verdadeiras questões econômicas. São países com um grande potencial de riquezas naturais que deveriam participar juntos de pesquisa científica para transformar as indústrias nacionais dos países africanos numa realidade, produzindo postos de trabalho, produzindo imediatamente uma situação, uma condição de vida melhor para o povo africano, e não apenas como um terreno de exploração, como nós temos observado. Então, essa visão que parece muito romântica, ela distorce a realidade, porque, na verdade, o grande problema é que o continente africano tem sido muito observado e, lamentavelmente, pelas pessoas erradas, pelos políticos errados de fora do continente. Olhando agora também para esta eleição da Mauritânia, que vai assumir a presidência da União Africana até 2025, Wellington, o que é que se pode esperar da Mauritânia? Olha, esperar da Mauritânia que ela consiga se fazer valer desse momento, dessa oportunidade que está sendo dada ao país, para que possa se projetar também entre os africanos. É preciso que a Mauritânia apresente, dentro desse período de um ano, uma presidência capaz de trazer algo diferente, algo novo, e que possa encher de orgulho os países africanos, porque os desafios são muito grandes. Obviamente que a Mauritânia sozinha não vai conseguir transformar isso, mas exatamente por não ser um país, uma grande potência, vamos falar assim, é que ele certamente terá condição de dialogar com todos os outros, que ele saiba tirar proveito dessa presidência para promover o diálogo, reduzindo as grandes tensões regionais vividas no continente africano, e com isso possa marcar positivamente a sua presidência ao longo desses 12 meses. Quanto à eleição de Angola como vice-presidente, é com certeza um caminho para a presidência em 2025. Sem dúvida, Angola, de uma maneira muito merecida, começa a construir essa escada, uma escada de ascensão para chegar a esta ocupação que você menciona, e à frente de todo o continente, vamos falar assim, como representante num organismo tão seleto, será um grande brinde a todos os esforços que a diplomacia angolana vem apresentando ao longo dos últimos anos. A Angola tem dado um contributo muito grande à pacificação. Obviamente que os resultados, o próprio presidente João Lourenço reconheceu na sexta-feira que os resultados, especialmente no leste da República Democrática do Congo, não são os resultados que ele espera e que ele pretende, que Angola quer e a região precisa, não é? Mas ninguém pode negar que há, sim, um envolvimento muito grande de Angola na busca pela pacificação, na busca pelo desenvolvimento, na busca por parcerias, aí sim, parcerias proativas, onde questões como estradas, desenvolvimento, linhas férreas, não é? Estradas de ferro, como chamamos, sejam construídas. Tudo isso é progresso. Isso sim é que nós devemos falar, entendeu, Ivan? Quando eu faço a minha crítica, eu faço uma crítica de construção, não é uma crítica de vitimização, que esse discurso de vitimização ele não transforma e não evidencia as potencialidades do continente africano. Então, a Angola sabe muito bem das capacidades do continente e é um país preparado que certamente a ser coroado como o grande representante no próximo evento da União Africana.
Wellington, o presidente da República, João Lourenço, empenha-se na reaproximação entre os presidentes da RDC e do Ruanda, e uma das grandes ausências também nesta 37ª Cimeira da União Africana que decorre em Addis Abeba é a ausência do presidente do Ruanda, Paul Kagame. Eu sempre falo aqui, eu falo com muita independência, afinal de contas, é a minha opinião, não é a opinião do programa e muito menos da televisão pública de Angola. Eu considero Ruanda a grande sabotadora desse processo de pacificação e sofre influências de diferentes países, inclusive países de fora do continente africano, e é um elemento de instabilidade para essas questões. A ausência certamente se dá pela absoluta falta de compromisso com os objetivos maiores, que são de pacificação. Eu recordo que um ex-colega aqui do programa... E Wellington Calazans, só para fazermos aqui uma correção, Paul Kagame está, de facto, em Addis Abeba, e, aliás, também está Félix Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo, então é para fazermos aqui esta correção que se impõe. Será que, com a presença dos dois, haverá algum encontro nesta 37ª Cimeira da União Africana? Duvido muito. Não, ele pode estar presente fisicamente, mas do ponto de vista espiritual, o que é a questão de promoção da paz, que eu acabei de mencionar, ele não estará presente, porque ele não responde por interesses africanos na região. Lamentavelmente, é sabido de todos que ele defende interesses estranhos e faz acordos estranhos aos que são vistos como do interesse do continente africano. Então, a presença física dele não reflete a presença espiritual que o continente africano, naquela região em especial, precisa para encontrar a solução. Ruanda tem sido, sim, agente de sabotagem da pacificação, e isso é muito grave, está cada vez mais claro para todos que se aprofundam na questão de que é preciso que Ruanda seja visto pelos pares africanos pela sua posição, pela sua postura dúbia quando o assunto é a pacificação, porque são muitas as mortes, são muitos os casos de ataques que têm sido observados, especialmente nas últimas semanas, com uma intensificação muito grande, e é preciso, Ivan, que essa presença física ela seja traduzida em presença de espírito, o espírito africano, que é aquilo que está tentando ser predominante nesse encontro importante, onde os países africanos buscam soluções para os seus problemas imediatos. Muito bem, Wellington Calazans, e esta abordagem ao primeiro tema da nossa edição de hoje, do Conexão Angola. Wellington, será, e vou usar as palavras da Egna Sidumo, foi uma atitude de coragem por parte do Tribunal Constitucional em alegar que é inconstitucional o adiamento das eleições no Senegal? Com certeza. Essa tentativa de sabotar o processo eleitoral é uma estratégia de campanha para enfraquecer como se diz, qualquer tipo de reação da oposição. E já venho fazendo aqui os alertas há algum tempo, quando testemunhei em loco entre 2018 e 2019, ali bem pertinho, na Guiné-Bissau, como a política do Senegal vinha sendo desenrolada. E é importante destacar que esse gosto de buscar a eternização do poder por parte do presidente Macky Sall não pode mais ser alimentado. É preciso que seja dado realmente um freio nesse tipo de prática. E a decisão da Justiça, eu concordo plenamente com a professora Egna, quando ela exalta, porque pelo menos é uma denúncia, não é? Que ultrapassa fronteiras de que algo não está indo muito bem ali no Senegal. Portanto, Ivan,
uma oportunidade também para que a oposição possa construir elementos dentro dos princípios estabelecidos pelas regras eleitorais para que possa participar em pé de igualdade com a situação e que haja uma disputa menos prejudicial, vamos falar assim, a um lado da disputa. E, nesse caso, seria a oposição altamente prejudicada. Vamos esperar que as eleições sejam confirmadas e realizadas com sucesso e dentro de um ambiente de normalidade, para que a verdadeira manifestação nas urnas seja aquilo que a maioria decidir como a opção política do país. Então, vejo que essa crise só terá um fim se houver respeito a todos os atores envolvidos, mas especialmente, Ivan, que haja respeito à sociedade. Não é? Porque quando... Por falar em sociedade, o Wellington acredita que com estes adiamentos e esta crise política também a sociedade possa manifestar-se nas ruas e gerar então um conflito no Senegal? Olha, eu não descartaria que esse fosse o grande plano, porque todas as vezes que as pessoas manifestam, alguns governantes tentam tirar proveito do caos que eles ajudaram a produzir para eternizar o poder. Para eternizar, exatamente, para endurecer as regras e adaptar o seu plano de extensão do poder. Então, esse tipo de prática é tão previsível, é tão básico que beira mesmo o ridículo, mas que, lamentavelmente, tem sido posto em prática em muitos países, não só do continente africano, né? E que fique muito claro isso, não é exclusividade africana isso, mas vejo, Ivan, que as pessoas precisam, os cidadãos precisam voltar a ser ouvidos, e está essa falta de vontade política de determinados governantes, ela está prejudicando o processo, o interesse pela participação popular nas grandes decisões. As pessoas começam a sentir cada vez menos interesse nas questões políticas porque passam a desacreditar na política como algo que decorre de uma participação popular. Então, tudo é grave e precisamos ver esse exemplo que foi dado pela justiça, apontando aí a inconstitucionalidade, como algo positivo, porque chama atenção tanto internamente como externamente também. Muito bem, Wellington Calazans, este olhar para a crise política no Senegal. Vamos agora para um outro painel no Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias que olha para a geopolítica todos os sábados. E vamos, Wellington, olhar agora para a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura há mais de 2 anos. Esta semana, Zelensky esteve na Alemanha e França em busca de mais apoios. Vamos começar por aí, Wellington. Será que Zelensky e a Ucrânia ainda podem contar com o apoio de vários países europeus e não só? Olha, Ivan, você já pergunta sorrindo, porque você já sabe qual é a resposta, né? Você é cruel. Não tem muito o que fazer mais pela Ucrânia, até porque os europeus, em especial, eles não têm dinheiro. Isso está muito claro. E eles podem renovar as promessas, mas na prática não vai acontecer nada diferente do que está aí. Essa teimosia, perdão, esta é a palavra, que insiste em expor o ucraniano a uma máquina de moer carne no campo de batalha contra a Rússia, é algo que certamente nas próximas décadas nós iremos estudar com riqueza de detalhes e nós vamos perceber
que muitas das mortes poderiam ter sido evitadas. A saída mais inteligente, a saída mais grandiosa que poderia haver para a Ucrânia e para os países membros da NATO que apoiam a Ucrânia no campo de batalha, e ainda que a NATO negue ser parte dessa guerra, mas todos sabemos que sim, seria a rendição, o pedido de um acordo de paz. Não há mais condição para que a Ucrânia continue sacrificando, especialmente a juventude. Os poucos jovens que ainda estão no país, eles são agarrados, arrastados nas ruas, atirados dentro de caminhões e outras viaturas, para que possam depois ir para o campo de batalha. E isso fere qualquer princípio de princípio humanitário, qualquer tipo de argumento que possa falar sobre exército preparado. Não, existem alguns civis com armas nas mãos, e essas armas são cada vez mais escassas. Uhum. A derrota imposta pela Rússia aos ucranianos é uma derrota que foi devidamente calculada pelos russos. Observe que, em momento algum, os russos deixou de chamar essa operação de uma operação militar especial, nunca chamou de guerra, continua chamando de operação militar especial, não tem a pretensão de continuar ocupando novos territórios, ganha um território aqui, outro ali, depois abandona, porque custa muito caro para a Rússia manter uma área muito grande de conquista, e a Rússia criou uma espécie de cinturão de proteção e continua derrotando a Ucrânia, e todas as armas que são doadas, quando chegam, elas são destruídas sem que haja a exposição ao risco das tropas russas, porque a Rússia dispõe de tecnologia à distância para os ataques, e com isso domina o espaço aéreo ucraniano e pratica ataques cirúrgicos com resultados muito fortes do ponto de vista militar. E com isso não adianta aqui prometer à Ucrânia nenhum tipo de arma, porque isso não vai alterar o cenário de guerra. Por falar em promessas, Wellington, a NATO prometeu durante esta semana 1 milhão de drones militares para a Ucrânia. E vão construir de onde esses drones? Vão pegar de onde esses drones, né? Não existe, tudo é propaganda. Tudo propaganda. A NATO não dispõe disso. É preciso acabar essa propaganda. A NATO é uma grande máquina de corrupção. Não existe nada disso aí que eles falam que eles vão fazer. Há um ano, eles prometeram, vocês devem recordar, 1 milhão de munições, né? Quando o mês passado eles disseram que vão ter que adiar a entrega e que já empurraram para agosto deste ano. Mas fica aí agosto de quem, né? Só se for de Deus, mas Deus não quer guerras. Então, Ivan, a NATO não tem condição de manter uma guerra. Primeiro que a NATO não recebe 2% de todos os países que deveriam pagar 2% a ela. Aqueles que pagam, alguns têm um PIB pequeno, o orçamento não justifica. Existe aí o endividamento dos países membros por causa das consequências do erro, que foi o grande erro dessa guerra, de ter aplicado o SWIFT como arma de guerra e as inúmeras sanções contra a Rússia. A falta de acesso ao gás barato russo impôs aos países europeus, em especial, um decréscimo muito grande na sua capacidade industrial e, com isso, o seu poder de competitividade. Então, onde não tem indústria forte, onde o desemprego está crescendo e onde a insatisfação dos seus povos em relação à guerra, como é que vai haver apoio dos países europeus, membros
da NATO ou dos países membros da NATO como um todo a uma guerra que já é vista por todos como uma guerra perdida. Não vai haver. Vamos sempre desconstruir essa propaganda. A guerra está perdida para a Ucrânia, eu repito para você que está me assistindo. A guerra está perdida para a Ucrânia. A saída mais inteligente da NATO seria a rendição. A rendição não é uma humilhação. A rendição é para reduzir as perdas, reduzir o número de mortes. A população ucraniana é a grande sacrificada. E a culpa é de muita gente, muito líder político que poderia promover a paz, mas continua atiçando gasolina nessa fogueira. Por outro lado, Wellington, Putin, ao longo desta última semana, afirmou mesmo que a indústria militar da Rússia está com uma capacidade aumentada. Porque essa guerra, que a Rússia insiste em chamar de operação militar especial, ela é existencial para a Rússia. Ou a Rússia ganha ou ela deixa de existir. Por isso, os russos investem na produção bélica como uma maneira de sobrevivência, não é? Então, para que a Rússia, aos olhos dos russos, possa sobreviver a essa ofensiva, eles precisam investir na indústria bélica, que acaba temporariamente sendo interessante porque produz emprego e movimenta internamente a economia russa. Obviamente que quando você se utiliza das armas para a produção nacional, isso é perigoso porque pode gerar um endividamento interno. No entanto, a Rússia é um país que tem uma economia muito enxuta, não é? Porque a base da economia russa são os commodities. E esses commodities eles têm um custo muito baixo para a Rússia e o volume de vendas dos russos, a despeito de todas as sanções impostas, o volume cresceu bastante, porque a Europa continua comprando os produtos derivados do petróleo, em especial da Rússia, através de intermediários. A Rússia vende mais para a China, vende mais para a Índia, vende para outros países, e com isso a sua economia sofre menos o impacto que era esperado a partir da aplicação das sanções. E ampliou a produção de equipamentos bélicos, porque sabe que essa guerra poderá durar muito tempo, já que não há uma manifestação por parte dos países membros da NATO de acenar para a paz. E, como sabemos, Volodymyr Zelensky ele não tem autonomia sobre esse tipo de decisão. Ele depende da autorização dos Estados Unidos e do Reino Unido em especial para que possa falar sobre paz. Obrigado, Wellington. E este olhar bastante pertinente sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já vai há mais de 2 anos. Vamos passar para aquele nosso momento das breves que marcaram a semana. Wellington Calazans, começo por ti. O opositor Alexei Navalny morreu ontem numa prisão onde cumpria a pena e Biden e todo o Ocidente acusam o Kremlin pela morte. Assunto que é destaque ainda na imprensa mundial. Acusa com base em quê? Né? Acusa por acusar, porque é mais uma razão para acusar a Rússia de alguma coisa, para tentar atingir a imagem da Rússia, o processo de demonização da Rússia e dos russos. Não há nenhuma razão para que essa acusação ela seja feita sem que haja uma investigação e sem que hajam provas substanciais que possam confirmar que houve qualquer tipo de ingerência do Estado russo na morte do Navalny. Ele estava preso por corrupção, ele estava preso por traição à pátria. Né? Tem vídeos circulando, inclusive, na internet, onde ele pede 20 milhões de dólares para promover a um espião do Reino Unido para promover primavera na Rússia. Tem vídeo de marcha, da presença dele em marcha neonazista.
nenhuma ameaça eleitoral a Putin, e nesse momento em que Vladimir Putin goza de popularidade de 85%, acho pouco provável que ele fosse manchar suas mãos de sangue, tirando a vida de alguém tão inexpressivo. Muito bem, voltando para outra breve, as eleições nos Estados Unidos da América, a idade de Joe Biden volta a dominar os debates entre os eleitores. Eu acho que ele é jovem. Acho que o Partido Democrata sabe o que está fazendo. Se é para manter Biden, se é a decisão do partido, tem que ser respeitada. Eu vou discutir idade de candidato de outro país, eu acho que isso é improdutivo. Para mim, salta aos olhos aí a capacidade cognitiva de Joe Biden, mas não por causa da idade, mas pelas decisões equivocadas que ele tem tomado historicamente. Então, não vejo aqui a questão da idade como o elemento. Se isso for posto em prática nos Estados Unidos da América para virar lei em outros países, é mais uma tentativa de pasteurizar os processos eleitorais. Cada país sabe quem é o seu melhor representante. Se Joe Biden concorrer pelos democratas e ganhar, foi a escolha do povo americano. E as consequências positivas e negativas dessa escolha, nós iremos comentar aqui no nosso espaço. Não cabe a nós julgar se alguém é idoso ou se alguém é jovem demais para assumir este ou aquele cargo. O que chamamos de democracia, o que entendemos como democracia, passa pela escolha livre das sociedades. Então, se a manifestação nas urnas for em torno da eleição ou reeleição de Joe Biden, a idade não poderá ser posta em debate. O conflito no Médio Oriente, as conversações para a nova trégua estão no impasse. Claro, porque o objetivo não é ter paz. Israel quer a guerra, quer envolver mais e mais países na guerra. Israel, na verdade, também é utilizado por Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha e alguns outros países que precisam de guerra e de um nivelamento por baixo do planeta a partir daquela região que é rica em petróleo e derivados, e por isso não há um ambiente favorável à paz. Enquanto isso, o povo da Palestina foi escolhido para o sacrifício e estamos testemunhando todos os dias mortes e um massacre que o Tribunal de Justiça Internacional já chamou de genocídio, né? Já que Israel terá que provar que não é genocídio, não vai conseguir nunca, e eu sempre chamei de holocausto, e vejo que minha opinião sobre o fenômeno está mais próxima da realidade do que daquele tribunal, mas a África do Sul está de parabéns por cobrar providências urgentes no sentido de minimizar o sofrimento das pessoas na Palestina, e é em torno disso que nós temos que comentar, Ivan. Wellington, vamos já aproveitar também o tempo e para percebermos o momento positivo e negativo da semana na sua visão. Positivo, eu vejo que o reconhecimento do presidente João Lourenço sobre a necessidade de ampliar os esforços para a pacificação no leste da República Democrática do Congo é de uma grandeza muito grande. Angola poderia pegar qualquer elemento positivo que houve desde que iniciou seus esforços e tentar transformar isso na sua grande bandeira de país vitorioso na guerra. Não, ele preferiu dizer que as coisas não estão bem, e isso é dignidade. Essa dignidade que falta na política internacional, ele extrapolou de uma maneira positiva, mostrando que é preciso fazer mais e convoca todos os pares para que a pacificação no leste da República Democrática do Congo possa ser uma realidade. Então, esse é o positivo. O aspecto negativo continua sendo o ataque insano liderado por Benjamin Netanyahu contra o povo da Palestina e, vergonhosamente, patrocinado e apoiado por Estados Unidos, Reino Unido e outros países ditos civilizados, algo que é inaceitável nos tempos atuais. Muito bem, Wellington Calazans, este momento de olharmos para as breves e também o momento positivo e negativo. Vamos agradecer a presença de Wellington Calazans. Obrigado e estaremos juntos no próximo sábado.